Livro de Êxodo, capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas bordas do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou suas criadas, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu e seus irmãos. E olhou a um e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair do dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. O capítulo 2 de Êxodo nos fala sobre o nascimento de Moisés. Faremos algumas gravações, alguns áudios voltados para esse nascimento e o que ocorreu através desse nascimento. O fracasso de Satanás.
Esta parte do livro do Êxodo abunda em princípios profundos de verdade divina. Princípios que podemos subdividir da seguinte forma: o poder de Satanás, o poder de Deus e o poder da fé. No último versículo do primeiro capítulo lemos: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Este era o poder de Satanás. O rio era o lugar da morte, e por meio da morte, o inimigo procurou frustrar os propósitos de Deus. Tem sido sempre assim. A serpente sempre tem vigiado com o olhar maligno os instrumentos que Deus está prestes a usar para realizar os seus desígnios. Vejamos o caso de Abel. Em Gênesis 4, a serpente não estava espreitando aquele vaso de Deus para o pôr de parte por meio da morte? Vejamos o caso de José em Gênesis capítulo 37. Aí o inimigo procura pôr o homem escolhido por Deus num lugar de morte. Vejamos o caso da semente real em 2 Crônicas, capítulo 22. A matança promovida por Herodes em Mateus 2 e a morte de Cristo em Mateus 27. Em todos esses casos, vemos o inimigo procurando com a morte interromper a corrente de atuação divina. Mas bendito seja Deus, a qualquer coisa depois da morte. Toda a esfera de ação divina, pelo que respeita à redenção, está para além dos limites do domínio da morte. Quando o poder de Satanás se esgota, é que o de Deus começa a mostrar-se. A sepultura é o limite da atividade de Satanás, mas é aí que começa também a atividade divina. Isto é uma verdade gloriosa. Satanás tem o poder da morte, porém, Deus é o Deus dos vivos e dá a vida que está fora do alcance e poder da morte, uma vida na qual Satanás não pode tocar. O coração encontra doce refrigério nesta verdade, no mundo onde reina a morte. A fé pode contemplar calmamente Satanás empregando a plenitude do seu poder. Ela pode apoiar-se sobre a potente intervenção de Deus na ressurreição. Pode postar-se junto à sepultura que acabou de fechar-se, sobre um ente amado e beber dos lábios daquele que é a ressurreição e a vida, a elevada garantia de uma imortalidade gloriosa. Ela sabe que Deus é mais forte que Satanás e pode, portanto, esperar serenamente a manifestação desse poder superior e, enquanto assim espera, encontra a sua vitória e a sua paz. Temos um nobre exemplo deste poder da fé dos primeiros versículos do capítulo que estamos considerando. Os pais de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pês. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Versículos 1 a 4. Aqui temos uma cena de tocante interesse. Qualquer que seja o ponto de vista por que a encaremos. Na realidade, era simplesmente o triunfo da fé sobre a influência da natureza e da morte, deixando lugar para que o Deus da ressurreição agisse na sua esfera e no caráter que lhe é próprio. É certo que o poder do inimigo está patente, visto que a criança ter de ser colocada em tal posição. Em princípio,
uma posição de morte. E, além disso, era como se uma espada atravessasse o coração da mãe ao ver o seu filho precioso exposto à morte. Satanás podia agir e a natureza podia chorar. Contudo, o vivificador dos mortos estava detrás daquela nuvem sombria e a fé o via-o ali, iluminando o cume dessa nuvem com os seus raios brilhantes e vivificadores. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e que não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11, 23.